Bom dia, pessoal, tudo bem? Vamos falar a verdade aqui? Gente, tem muita coisa que está acontecendo de uma vez. A suposta traição de Cássio Nunes. Por que eu falo suposta? Por causa da Juizeca Biscarte da Ludmilla Guerreiro, que em vez de ajudar para variar como sempre, não ajuda, só atrapalha, porque é isso que essa putinha faz. Só atrapalhou, não fez bosta nenhuma, não ficou ajudando em porra nenhuma lá nos Estados Unidos, só fez coro, só fez pose para ajudar. Essa foi a contribuição dela, fazer pose. Vai virar biscate na esquina, queridinha. Não quer ajudar, mas não atrapalha então. Recado dado para essa palhaça. Que é mais uma das olavistas intergalácticas. E o Salles, que assim que o Eduardo ficou nos Estados Unidos, foi lá fazer videozinho pra ver se consegue apoio do cara, pra depois ficar dizendo: e aí, agora eu tenho apoio dos Bolsonaro, vocês vão ter que me engolir no Senado, aí seus trouxa. Só que não. Bolsonaro nunca vai apoiar o Salles porque ele é um canalha de merda fora do baralho. Vai ser a última opção que aqui em São Paulo vai aceitar esse cara, é a última opção. Fora também outras figuras. Mas a gente também tem que parar para poder analisar e pensar um pouquinho. Como eu já expliquei, tá na cara que o Hugo Mota teve, ó, a faca na garganta. Tá muito claro o que aconteceu com o Hugo Mota. Não foi um simples ops. Porque isso aconteceu logo em seguida, em que houve aquele jantar, né, na casa do imperador, em que na qual ele chamou o Hugo Mota, chamou o Cássio, chamou o Barroso, chamou toda a sua galerinha para ter uma conversinha. Chamou o Alcolumbre. Com certeza, tanto o Cássio quanto o Hugo Mota tiveram bom, vocês sabem, a faca na garganta, né? Para fazer o que ele queria. Porque, na verdade, o que acontece, pelo fato do Eduardo ter saído de lá, saído dessa zica chamada armadilha, porque era uma armadilha de urso para pegar uma raposa. E ter se desviado dessa bala e ter ficado nos Estados Unidos em vez de voltar para o Brasil, fez com que o Moraes, não só o Moraes, mas os intergalácticos, a esquerda como um todo, ficasse sem o que fazer. Deu um chapéu tão bem dado que eles agora estão desnorteados até agora sobre o que fazer. Qual vai ser a próxima cartada que eles vão tentar lançar? Vão tentar ferrar 2026? Porque agora o que eles não estão tentando fazer? Derrubar a maioria no Congresso. Tirar toda a direita, esvaziar a direita no Congresso para ficar só de gente da esquerda. Para poder agilizar o processo de venezuelização. Tá muito claro as intenções deles. Eles querem destruir o país de qualquer jeito, antes de 2026. Por quê? Vamos lá. Vou fazer uma pergunta aqui na qual poucos estão fazendo. Por que o Cássio simplesmente cedeu e não foi um voto contra? Vamos lá, ele e o Mendonça são minoria. São os dois melhores juízes que tem lá. Os dois melhores. Que foram colocados por Bolsonaro. Mas por que o Cássio simplesmente não deu um voto contra? Ele podia ter feito isso. Podia? Ele vai ser o cara que vai herdar o ST junto com o Mendonça. Então fica a pergunta: por que caralhos vão se desgastar agora comprando briga com o Moraes, sendo que tem 2026, tem o STE? Eles podem muito bem ser a peça fundamental que vai fazer com que a direita
tem uma chance em 2026. Só que esses intergalácticos de merda não pensam porra nenhuma. Só querem fazer lacração. Ficam aí empurrando o Hugo Mota, empurrando o Cássio, empurrando o Mendonça pra esquerda. Não querem de fato ajudar o Brasil. Não querem de fato resolver o nosso problema. Só querem lacrar. Só querem fazer pirraça. Mas agora do vamos ver, na hora de resolver de fato os problemas que estamos tendo, não querem fazer o seu papel. Aí que é a desgraça da situação como um todo. E eu fico perguntando pra vocês. Vocês vão cair nessa ladainha? Vocês vão mesmo serem bobos e ficar caindo nessa pegadinha do malandro? Em apoiar psicopatas como eles? Porque olha como é a cabeça deles. Tem um carinha aí que eu não lembro agora o nome, que é do Rádio Brado. Ele falou o seguinte: então, era mesmo pra você ser preso, Eduardo? Era pra você ser morto. Falou na cara dura. Era pra o Eduardo ter sido preso, morto, pra virar mártir. Na cabeça desses psicopatas, eles preferem o Eduardo morto, o Jair morto, porque aí depois os heróis da pátria vão lá bradar: vamos lá matar todo mundo, vamos pra cima do SF. Aí arrasta meio milhão de ser humano, vai repeteco de 8 de janeiro, muita gente vai ser presa, morta, executada em praça pública. E os filhos da puta depois vão ficar dizendo: eu não tenho culpa disso não, que nem aconteceu no 8 de janeiro. Eles, em geral, fizeram questão de fazer o povo ir para as ruas. André Guedes, Alan dos Santos, Alan Frutuoso, Salles, Hipócritas, Eustáquio, todos eles fizeram parte dessa bagaça. E o Mourão tá lá agora, ó. Então, Eduardo, você não deveria ter se precipitado, não sei o que. Aqui pra você, Mourão, seu banana filho da puta. Você tá junto com a cúpula militar do generalato, todos doidinhos pra poder ver o circo pegar fogo e a esquerda ganhar. Porque fazem parte dessa patota toda. Mas o engraçado é, sabe por que as Forças Armadas até hoje, nem ata nem desata, estão quietinhos na deles? Porque, diferente do generalato, o corelanato, os coronéis que são abaixo da patente general, tá a sua maioria revoltado. A maior parte dos praça estão em geral revoltados, estão em geral inseguros, porque eles sabem o que está acontecendo. Eles sabem que essa bagaça toda que o governo está fazendo com o país está destruindo o nosso país. Só que eles estão doutrinados a respeitar a hierarquia. Só que tanto os generais quanto o próprio Lula e o ministro da Defesa, porque você acha que o Musso quis pular fora do barco? Todos eles em geral ficaram numa posição de pisar em ovos. Nem mesmo aquela juizinha que a Janja botou lá tem respeito aos militares. Ninguém está respeitando o STM, ninguém está respeitando os generais. Todos estão numa vibe de: e aí? O que a gente pode fazer para ajudar nossos irmãos? Porque a maioria de lá são pais, são irmãos, são patriotas. A maioria estão num vácuo de não tem propósito, não tem alguém em quem confiar. E muitos dos coronéis também estão na mesma posição. Até aparecer um líder, até aparecer uma liderança dentro do exército que possa estimular o pessoal a se juntar e a se unir numa única frente, não tem o que fazer. Eu falo isso porque eu tenho contato também com gente da reserva, gente da ativa lá dentro. E todos eles estão na mesma vibe. Eles querem fazer alguma coisa, mas estão impedidos de fazer alguma coisa pelo fato de que estão inseguros, estão numa vibe de não sabem o que fazer. Tanto é que está tendo um desligamento gigantesco
de pessoas, de membros lá dentro. Muita gente está saindo fora do exército, muita gente está saindo fora das Forças Armadas. Por quê? Não aguenta esperar, não aguenta ficar inerte. E é assim que está acontecendo com muitos brasileiros. Muitos brasileiros estão ficando desesperados e irritados porque querem agir, querem fazer alguma coisa, só que não conseguem, não podem. Não é o momento para isso. Mas a gente tem que manter a cabeça fria e acompanhar o que está acontecendo lá fora. Porque é como o próprio Olavo já falou, como o Eduardo já falou, como o Bolsonaro já falou, a ajuda vai ter que vir de fora. A força maior vai ter que vir de fora para que a gente tenha alguma chance. E qual é a chance disso acontecer? Quais são as formas disso acontecer? No Brasil, a gente tem a chance do 2026 de colocar a maior parte do Senado e do Congresso do nosso lado, porque a gente precisa de 80%. Não é 50%, é 80%. A gente precisa de pelo menos 80% mais o presidente. 80% do Senado ao nosso lado e 80% do Congresso ao nosso lado. Por quê? Vamos ter mais chances assim. Só assim que o Bukele conseguiu derrubar o STF de lá, de El Salvador, e criar a prisão gigante. Ele tirando dos esquerdistas de lá, derrubando dos esquerdistas de lá e capturando todos eles, ele não teve dó. Por quê? Ele teve a maioria lá dentro, tanto dos meios militares como dos meios políticos, até no judiciário. Entenderam? Como é que El Salvador se salvou? A resposta para os países da direita se salvarem de uma vez é dessa forma. Por isso que o Trump, agora, o que ele está fazendo? Ele começou a aplicar sanções. O que aconteceu com a Cristina Kirchner foi só um aviso. Foi só um tiro de aviso. Vai vir chumbo pior. Ela e a família dela, junto com o amiguinho dela, não vão mais poder pisar em solo americano. Não foi colocada a lei Magnitsky lá em sanção para cima dela ainda. Pode ser uma ligação com o Eupolio Carvajal? Não dá para saber. Pode ser uma ligação com o Milei? Pode. Pode ser uma forma de dizer, ó, já vou começar a tocar o terror? Pode. Trump não tá pra brincadeira. O que ele puder fazer para poder atormentar, destroçar a mentalidade da esquerda, ele vai fazer. Pro Eduardo ter ficado de licença por 120 dias, que é o mesmo número exato que o Trump pediu para poder resolver o país aqui do Brasil. Por quê? Ele não vai pegar só o Moraes e seus cúmplices, que são os outros ministros da primeira turma, mais os juízes auxiliares. Ele vai mirar nos policiais federais, vai mirar nos delegados, vai mirar nos políticos de esquerda, no Lula, no PT, no PSOL, no PCdoB, no PCO. Ele vai mirar em geral. Por isso que está pedindo tanto tempo. Porque vai pegar geral. Tanto do meio executivo, judiciário e até do meio militar. Generais que foram contra o Bolsonaro, generais que traíram o Bolsonaro. O Ayrton Mourão pode também levar a sanção. O Sérgio Moro pode levar a sanção. Vocês estão vendo como é que a lista é gigante de pessoas que podem levar sanções? Até mesmo no meio intergaláctico pode levar. Então, o bando de imbecis, os intergalácticos, pianinho, pare de tentar fazer chacota e atrapalhar Bolsonaro, porque vocês também podem levar. É um fato, gente. É um fato. Muita gente pode discordar de mim do que eu estou falando agora, mas esperem para acontecer, porque é uma possibilidade. Qualquer um que atrapalhou a direita vai estar na mira do STF
americano, melhor dizendo, do Trump, vai estar na mira do Trump. Não pensem que ele está quieto, fazendo as coisas com calminha, né? Não, ele está sangue nos olhos. Com essa mensagem que ele disparou com a Cristina Kirchner, ele está sangue nos olhos. Ele vai querer sim resolver as contas com todos, sem exceção à regra. Então, pessoal, tenham paciência. Vai acontecer. Vai acontecer. Só tenham paciência. Tentam ter paciência, porque a gente vai ver a luz no fim do túnel. Já estamos no pior momento. E eles estão desesperados, estão agindo na emoção, não estão mais se preocupando em agir com cautela. Estão querendo prender o Bolsonaro a qualquer custo agora, de 5 de março. Com a condenação que vão fazer. Não vai ser nenhum julgamento, vai ser uma condenação. Tem no mínimo 5 juízes da Suprema Corte que não poderiam julgar Bolsonaro e estão lá julgando ele. Dino, Moraes, Zanin, o Toffoli, Carmen Lúcia, todos eles não podem ser impedidos. Não podem atuar. Gilmar Mendes, Barroso, nenhum deles está em condição de atuar. Nem mesmo Cássio Nunes e nem o Mendonça poderiam atuar no julgamento de Bolsonaro. O STF inteiro está impedido de julgar Bolsonaro. Então é um julgamento ilegal, é uma condenação ilegal. Tecnicamente, na nossa Constituição, Bolsonaro não está impedido de se candidatar a presidente do Brasil. É o que eles querem que você pense. Mas na lei, na nossa Constituição, ele não está impedido. Não está. Pela Constituição legal, pelas nossas leis, ele não está impedido. O STF cometeu crimes ilegais. O impedimento dele é totalmente ilegal. E o mesmo vale para todas as decisões que eles têm. Na verdade, deveriam ser nulas. Mas vocês sabem o que está acontecendo. Enquanto a gente estiver preso nessa ditadura da toga, que já começou há anos, desde 2016 para cá, a gente está numa situação que precisa, urgentemente precisa, de um equilíbrio de poder. Por isso que a gente tem que colocar a maioria no Senado, por isso que a gente tem que colocar a maioria no Congresso, por isso que a gente não pode desistir agora, a gente tem que seguir firme nesse barco. Eu sei, é cansativo, é estressante, é humilhante, mas a gente tem que aguentar. Temos que aguentar. Infelizmente, a gente vai passar mais um ano sofrendo aqui. Para lá pro final de 2026 ter alguma chance de retaliação, real de retaliação. Mas pode ser que até lá coisas maiores aconteçam. A gente não sabe. Pode ser que com as sanções que o Trump for fazer, enfraqueça tanto o STF quanto a cúpula do executivo e a cúpula militar. E toda a ala dos criminosos, que podem ser que aconteça coisas piores ainda. Exploda uma guerra. Eles podem até dar louca de declarar guerra contra os Estados Unidos. Já parou para poder pensar nas possibilidades do que poderá vir? Se eles declararem guerra aberta contra os Estados Unidos podem muito bem mandar invadir aqui e matar todo mundo. Matar toda a esquerda. E aí? Eles estão agindo na emoção, não estão mais agindo com a razão. O único que está quieto, só observando esse circo todo acontecer, é o safado louco do... Ai, cara, esqueci o nome do Daniel. Eu lembro do apelido dele, Daniel, mas não lembro do nome. Zé Dirceu, lembrei. Do Zé Dirceu. O Zé Dirceu, ele tá só de olho, só esperando a coisa acontecer. Enquanto isso, tá aí a esquerda fazendo propaganda para tentar minimizar a ação do Eduardo e do Bolsonaro por si só. Tá aí
Os intergalácticos atacando toda hora o Bolsonaro, dizendo que a culpa dele por ter colocado o Cássio, que o Cássio traiu o Bolsonaro, sendo que ele é a minoria. Tá aí pessoas como a Ludmilla Grilo, a Cristina Grêmio, a Gargamel, falando suas asneiras. Tá aí o Salles querendo chupar as bolas do Eduardo para tentar ver se ganha em apoio para poder virar senador, sendo um oportunista. Tá aí o Van Rato sendo um covarde que é falando as asneiras. Tá lá o Cleitinho, o Jimmy Neutron apoiando e votando em favor de projetos da esquerda. Tá aí o Nick Biscoiteiro, o Chupetinho aí, tentando agora apagar a merda que ele mesmo causou. Tá o Alan dos Planos, o Alan dos Santos, tentando agora se fazer de direita, que ele não é. Porque ele se fez de vítima e todo mundo caiu nessa. Eu não caí. Por causa dele, junto com o Alan Frutuoso e sua esposa, burra, mas uma renca desses intergalácticos, do Embelixo, como o macaco do Gentili, porque assim, vou chamá-lo de macaco porque ele é um animal. Toda hora estão atacando o Bolsonaro. Tem a molecada do MBL ali dentro do Congresso tentando ferrar com a direita e aplaudindo a cada queda que acontece. Tem a Zambelli que agora está para ser tirada do jogo e porque ela é burra. Olha, gente, toda essa corja não são de bem. Toda essa corja dos intergalácticos são o veneno dos tucanos. Eles mesmos já declararam abertamente: Alckmin presidente. Os irmãos Weintraub lá em São Paulo levantaram uma placa escrito Alckmin presidente, para vocês verem como é que eles são hipócritas. Eles não são de direita, nunca foram. Vocês querem mais provas de que eles não estão do nosso lado? Vocês querem mesmo continuar a ir contra o Bolsonaro e contra quem está defendendo o Bolsonaro? Eu não vou. Nem eu, nem o Mário Frias e os poucos youtubers que estão de fato leais a Bolsonaro, como o Lisboa. Esse sim é leal ao Bolsonaro. Então, gente, agora é hora de acordar e ver quem é quem. Quem de fato é amigo, quem não é. Quem de fato está com o Bolsonaro, quem não está. Capiche?